CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Ei, Gilberto, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da CBN. Vamos falar hoje sobre essa saga das impressoras. Quem nunca passou raiva, hein? Imprimindo, o Tony acabou, o papel embolou, você não sabe mais o que faz, tá com pressa, não é mesmo? Exatamente, Fernanda. O mundo é digital, mas em algumas situações o papel ainda é necessário, infelizmente. Eu sou uma pessoa que não gosto muito de papel, inclusive decidi, né, assim, não ter impressora em casa. Foi uma decisão consciente não ter impressora em casa, exatamente para não ter a tentação, inclusive, de imprimir. Quando eu preciso imprimir alguma coisa, eu levo via pendrive em algum local, imprimo lá na papelaria, né, ou no outro local, qualquer dessa situação. Mas assim, eu decidi não ter impressora em casa e tem anos que eu não tenho impressora em casa mais, viu? Uma decisão consciente minha em relação a isso. Mas vamos falar um pouco das impressoras, né? Ou seja, as impressoras, basicamente, têm dois tipos de impressora hoje no mercado. Impressoras de equipamentos domésticos, são impressoras pequenas, jatos de tinta, normalmente, né? Com baixa produção, baixa velocidade, inclusive para quem quer realmente esporadicamente imprimir alguma coisa. E tem as impressoras mais profissionais, dedicadas a escritórios que têm um alto volume de impressão, né? Uma resolução melhor, inclusive, né? Nessa caso. São impressoras de custo maior, né? Ou seja, com certeza nesse caso, mas tem funções também interessantes nesse caso, né? Nessa situação. A impressora mais comum que a gente tem hoje são os jatos de tinta. São aquelas que têm aqueles pequenos cartuchos, né? São impressoras que têm a vantagem de serem coloridas para isso, mas elas têm um problema. A tinta normalmente é muito cara. Os cartuchos que são coloridas, a gente tem inclusive de dois tipos: impressoras que têm um cartucho único, preto, e um outro que tem as cores. Esse tipo de cartucho ou de impressora eu recomendaria para pessoas que têm um nível muito baixo de impressão, porque inclusive tem um problema. Se você usa um papel timbrado que tem ou um logotipo que tem uma cor específica, a predominância de uma cor específica, você corre grande chance de aquela cor acabar, né, no cartucho, e as outras terem aquelas outras cores, né, ou seja, aquela mistura de cores, ainda sobrar algumas cores no cartucho, e você tem que trocar de cartucho tendo ainda algum tipo de tinta, né, naquele cartucho antigo que você vai ter que descartar ou usar numa outra situação. Então, essa é a situação. Para esse caso de impressoras de jato de tinta, a recomendação é que você talvez escolha impressoras que têm recipientes de tinta separados, que você pode, inclusive, recarregar. Isso melhora bastante a relação custo-benefício dessas impressoras. Ela é um pouco mais cara, é verdade, mas pelo menos você abastece, né, a cor que mais utiliza. Então você não tem um problema de ter uma cor que usa menos ou usa mais, e aí você tem que descartar o cartucho em relação a isso. Mas são impressoras interessantes para baixa performance ou baixa quantidade de impressões, né? E você pode fazer isso, são impressoras bem interessantes. Aí, falando exatamente nesse tipo de impressora já de tinta, uma coisa interessante são aquelas impressoras multifuncionais. São impressoras que no passado, né, elas faziam serviço de impressão, faziam também o serviço de scanner, né, ou de copiadora, que você tinha uma parte superior, uma superfície superior, onde você colocava um documento, ele podia escanear o documento, podia fazer uma cópia daquele documento, né, nesse caso, e até em alguns momentos, alguns modelos mais antigos, funcionava até como fax, no antigo fax, né, que você conseguia digitalizar um documento e mandar via linha telefônica, via fax. Mas hoje, na verdade, essas impressoras não existem mais. O que tem são impressoras multifuncionais que você consegue imprimir, escanear e também fazer a cópia. É um uso interessante para escritórios pequenos, né, ou para mesmo uso doméstico em algumas situações, onde você precisa muitas vezes escanear um documento, né, nessa questão. Hoje a gente tem aplicativos, a gente sabe que tem aplicativos de celular que fazem isso também, mas a qualidade desse tipo de conversão de papel em digital é bem interessante para isso. Então, impressoras jato de tinta, coloridas, né, uma vantagem de ser coloridas, baixo volume. O interessante é você ter impressoras que tenham esses tanques separados para as cores, né, o preto e as três cores básicas para isso. Outra linha de impressoras é a impressora a laser. São impressoras que têm uma resolução muito boa, são impressoras que têm uma velocidade razoável nesse caso, mas elas têm, em geral, a característica de imprimir só no preto, né? Ou seja, as impressoras laser coloridas existem, mas são aí realmente muito caras, né? Realmente bastante caras em relação às impressoras convencionais. Mas ela tem uma resolução muito boa, muito rápida, para quem utiliza basicamente para documentos, né?
é uma impressora bem interessante, né, para isso. Hoje os preços das lasers caíram bastante, hoje tem impressoras lasers na faixa de 800, 700 reais, né, e você tem que trocar o toner, né, que é aquele cartucho que vem com o cilindro, né, que faz a impressão, mais o toner, né, nesse caso. Caíram muito de preço, talvez seja uma questão interessante para quem pensa em imprimir só preto e branco, talvez seja a questão mais interessante. Bom, eu recebi, inclusive, Gilberto, essa dica aí recentemente. Eu vivia me queixando, né, de que eu tinha que estar sempre recarregando o tonerzinho, o cartucho, né, da jato de tinta. E quando eu mais precisava de uma impressão, acabava lá, geralmente era à noite, a trabalho de escola dos filhos, né? E eu me queixava disso. Aí me deram essa dica. Se você não precisa de imprimir nada que seja colorido, investe numa laser, porque custo-benefício é melhor. Exatamente, é verdade. Para quem imprime só preto e branco hoje, antigamente eram preços proibitivos das impressoras lasers. Hoje não, eles caíram bastante de preço, até pelo volume, né, popularização das impressoras. Para quem imprime só em preto e branco, a laser é a escolha principal, eu diria, né? Ou seja, até pelo preço, confiabilidade, resolução, velocidade, é uma escolha bem interessante também, né, para isso. Para quem vai imprimir, ou precisa imprimir em colorido, aí não tem jeito, tem que ir para uma jato de tinta mesmo, nesse caso. Saindo um pouco da questão da impressão, Fernando, a gente tem que analisar uma outra questão, que é a conectividade dessas impressoras. Algumas impressoras, elas só funcionam via cabo, então é o nome de um cabo USB, que você liga no seu computador, e ele tem um driver, né, um pequeno pedaço de software que você instala no seu computador para que ele reconheça a impressora, e aí você consegue imprimir do seu computador na impressora. Esse é o tradicional das impressoras. Mas existem impressoras hoje bem interessantes que se conectam na rede sem fio da casa ou do escritório, por exemplo. Então você consegue imprimir nessa impressora através da rede Wi-Fi, sem precisar de cabos. Então ela pode estar num local distante, pode estar num outro cômodo, por exemplo, desde que a rede sem fio chegue até lá. Você configura a impressora para ela fazer parte, né, da sua rede sem fio, e aí você consegue imprimir, né, nesse ambiente, né, nessa impressora que está distante de você, e aí pode ser compartilhada, inclusive, por várias pessoas, né, isso é uma questão interessante também. A impressora via cabo, só quem está conectado no computador que vai conseguir imprimir. Na impressora via Wi-Fi, várias pessoas daquela casa, daquele pequeno escritório, podem ter acesso a essa impressora e imprimir na impressora lá, que é uma forma interessante de compartilhamento dessa impressora também. Então esse é um outro item que tem que ser levado em consideração quando da escolha de uma impressora. O interessante também, né, se a gente dá uma olhada nisso, quando for comprar a impressora, é o custo da impressão por página. Alguns fabricantes colocam na sua especificação, tanto da jato de tinta quanto na de laser, quanto custa a impressão de uma folha. Obviamente que tem uma média, né, de gasto de tinta, de jato de tinta, ou gasto do toner por folha, né, ele tem um cálculo médio lá. Ele diz, isso aqui dá para imprimir 500, 200, 800 folhas, né, por carga de toner ou por carga de cartucho, né, para isso. E aí você faz uma conta também de quanto é que você vai imprimir, qual é a sua média expectativa de impressão mensal, para também fazer uma escolha de qual impressora que você vai selecionar para fazer a impressão. Excelente. Eu já tenho até algumas perguntas aqui sobre impressora. O Lázaro me pergunta o seguinte: cartucho de tinta, quando não usa por muito tempo, não corre o risco de secar? Corre o risco de secar, é verdade, Lázaro. Esses cartuchos, eles têm que deixar bastante tempo. Eles já são feitos, basicamente, para poder durar bastante, mas eles têm um prazo de validade, sim, se você deixar... Porque eles vêm naquele saco hermético, né? Ou seja, normalmente vem num saco hermético que você abre e instala na impressora. A partir daquele momento, ele começa a degradar, é natural. Então, ele tem um prazo de validade mesmo. Depois que você abrir o saco hermético, tem a chance dela, inclusive, ressecar, né, aquela tinta lá, é verdade. E o Giovanni, ele fala da experiência dele. Tem uma multifuncional em casa, que é colorida, mas os cartuchos são individuais. E aí não dá muito problema, porque como eles estão sempre usando, né, dá para abastecer um ou outro. E uma vez por ano ele leva para limpar. Gente, eu nunca levei a minha para limpar. Tem que levar para limpar? É importante, porque assim, são dispositivos mecânicos. Então, deixa eu só voltar antes, nesse nosso ouvinte. Para mim, a impressora já de tinta de tanques separados por cor, como é do nosso ouvinte aí, é o modelo ideal, é a forma ideal de você ter, que você vai gastar a tinta, que você vai recarregar a tinta que você gasta mais, e fica uma situação perfeita nesse caso. Falando sobre a questão de manutenção, são dispositivos mecânicos, né?
Então, ou seja, é normal que tenha algum desgaste, né? Ou seja, não é um equipamento que não tenha desgaste. E aí é interessante que você, pelo menos periodicamente, talvez no ano, depende do seu uso, né? Se você usa bastante de ano em ano, ou então de 2 em 2 anos, mas de alguma periodicidade, é interessante que você faça uma revisão, lubrificação das peças internas, porque é um dispositivo mecânico, tem motor de passo, tem a fita de transporte, tem a barra, que é onde a cabeçote de impressão desliza, tudo isso sofre desgaste, tem que revisar a lubrificação, então isso é importante, sim. Ok. Mais dicas aqui para... no multifuncional tem o scanner. A gente falou do scanner? Falei então. A fundo multifuncional, normalmente, ela tem 3 funções, atualmente, né, 3 funções, que é scanner, copiadora e impressora. São as três situações. Antigamente, ela tinha uma 4ª função, que não se usa mais, que é o fax. Então, você conseguia, inclusive, enviar fax através da impressora também. Ligava a impressora à linha telefônica, ela também funcionava como fax. Mas, hoje em dia, as multifuncionais que existem no mercado, basicamente fazem a parte de impressão, a parte de copiadora, você coloca o documento lá em cima, na parte de superfície superior dela, aperta um botão lá, lê o documento e faz uma cópia do documento, imprime uma cópia do documento, e também a parte de scanner e manda o documento digitalizado para o computador. Engraçado que hoje a gente já tem o scanner dentro do smartphone, né? Exatamente, como eu comentei aqui, tem aplicativos que fazem a parte de digitalização. A questão é que a digitalização feita por um multifuncional, em geral, é bem melhor do que a desses aplicativos, entendeu? Fernando, inclusive depende da câmera do celular, da iluminação e tudo mais. A digitalização que é feita na multifuncional, normalmente é bem melhor do que dos aplicativos de celular. Isso aí. Não sei se é da sua época, mas você já pegou foto antiga para escanear e guardar? Digitalizar? Já, exatamente, já também, nesse caso, bem interessante. Inclusive, na parte de digitalização desse tipo de foto, tem um aplicativo do Google, né, bem interessante para digitalização de fotos antigas e recuperação de fotos antigas. A gente pode até falar dele mais para frente no outro CBN Tecnologia, que é bem interessante. Ele tira 4 fotos da foto antiga, monta a foto normalmente, tira reflexo, né, tira uma série de imperfeições. É muito legal o aplicativo do Google, gratuito, inclusive, para celular. Não, adorei isso, hein? É bem legal, bem legal. Ok. Nós vamos dar aquela tradicional paradinha, Gilberto, para o nosso repórter CBN e voltamos com os outros destaques que a gente tem da tecnologia. Se alguém mais tem dúvida sobre impressora, pode mandar para cá, dá tempo, 992994297. Combinado. De volta aqui ao CBN Tecnologia desta quarta-feira. Nosso assunto principal de hoje são as impressoras, né? Prós e contras, os modelos que tem no mercado, o que se adapta melhor à sua rotina, não é mesmo, Gilberto? Jato de tinta, laser. Exatamente, Fernanda. Lembrando que impressoras têm impressoras para pequenos negócios, pequenos escritórios ou domésticos, impressoras mais parrudas, né, para escritórios maiores, volumes maiores. Lembrando que já de tinta normalmente indicada para pequenos volumes de impressoras coloridas, de impressão colorida, e as lasers mais para volumes maiores e aquelas impressoras ou impressões que são preto e branco. Isso aí. Vamos agora para os nossos destaques? Viralizou. Conta pra gente. Vamos lá, Fernanda. Essa semana uma notícia chamou a atenção dos usuários de iPhone, viu? Os iPhones estão vulneráveis a ataques mesmo quando desligados. Como é que funciona isso? Na verdade, alguns invasores podem ter acesso, né, através dos chips de Bluetooth. O chip de Bluetooth dentro do smartphone, ele fica ligado o tempo todo. Mesmo quando ele está desligado, o chip de Bluetooth fica ativo, né? Ou seja, alimentado com energia. E alguns atacantes conseguiram uma brecha de segurança que conseguem implementar dentro do chip de Bluetooth o vírus. E aí, mesmo com o telefone desligado, o chip de Bluetooth continua sendo ativado, né? Ou seja, ativo. E aí, quando o aparelho for ligado novamente, esse vírus pode voltar a infectar o iPhone. A Apple, ciente dessa situação, já lançou uma atualização do sistema. Então, a recomendação é que os sistemas sejam atualizados, né, para a versão nova do sistema operacional, que já corrige essa falha. Então, é uma falha bem importante para os usuários da Apple, para isso. Bom, uma boa notícia para os usuários do WhatsApp. A solicitação mais frequente dos usuários, aparentemente, parece que está a caminho. Sabe qual é a solicitação mais frequente dos usuários, Fernanda? Qual? Sair do grupo sem ninguém ver. Sem ninguém ver, exatamente. É essa? Parece. Exatamente. Está em teste já, em algumas versões do WhatsApp, em beta teste.
é a função de você poder sair silenciosamente dos grupos. Quem vai ficar sabendo disso? Apenas o administrador do grupo. Todos os outros você vai conseguir sair sem aparecer aquela notícia, né? Aquela mensagem, fulano de tal, número tal. Fulano saiu. Leram nossa Então, mente, Gilberto. Exatamente. Isso é uma solicitação assim, de praticamente grande parte dos usuários do WhatsApp e está em teste já na versão beta. Vamos esperar quando é que isso vai estar disponível para nós usuários. Então, na verdade, você vai conseguir sair do grupo sem que ninguém saiba, exceto o administrador que vai receber uma mensagem dizendo que você saiu do grupo, né, para isso. Vamos ver quando isso vai estar disponível, né, no WhatsApp. Né? Uhum. E uma última notícia que me chamou a atenção foi que a gente até comentou na semana passada que um brasileiro segundo brasileiro, né, vai ao espaço, né, chamado Victor Espana, que vai ser o segundo brasileiro que vai ao espaço. Não tinha data ainda para ir ao espaço, e agora tem uma data confirmada que é sexta-feira, dia 20. Dia 20, o voo da Blue Origin vai ao espaço levando, né, esse brasileiro. O mais curioso é que ele ganhou essa passagem, né, para o espaço por um sorteio, né? Uma passagem que custa muito caro, alguns milhões de dólares, e ele ganhou essa passagem, essa vaga, né? Esse ticket para um voo, né, no espaço através de um sorteio. Vamos acompanhar na sexta-feira o voo do nosso colega, né, conterrâneo aqui, Victor Espana, lá nesse voo da Blue Origin. Vamos ver como é que isso vai se desenrolar. Isso. O ouvinte nosso, Gerson, ele nos enviou uma pergunta sobre Instagram na última semana, e como ela era muito visual, a gente te encaminhou, né, Gilberto? Explica para o Gerson aqui, para os nossos ouvintes, exatamente qual é a dúvida dele. A pergunta do Gerson, uma pergunta que já tinha até feito algumas pesquisas aqui, ele fala que quando ele entra no perfil do Instagram de alguém que você não segue, né, a foto abaixo do perfil fica como se estivesse piscando, né, e outras não. Olha, Gerson, eu já tinha recebido essa pergunta, né, já tinha feito alguma série de análises em alguns locais, né, na internet, e realmente não consegui encontrar, né, a explicação por que isso acontece. Se é um bug do software, ou se tem algum tipo de função ou significado dessa situação. O que acontece quando você entra num perfil de alguém que você não segue, a foto, né, da pessoa embaixo, que é a foto do perfil da pessoa, que aparece naquele círculo, ela pisca em algumas vezes, né? Ela pisca em algumas vezes e depois para. Não sei se isso é um bug do software, não sei se isso é uma característica que significa alguma coisa, mas eu não consegui realmente nenhum tipo de informação na internet sobre isso. Se algum ouvinte souber porquê dessa característica, desse comportamento do Instagram, legal para a gente compartilhar, fala com a gente aqui, a gente compartilha com os outros ouvintes também para isso, né? Para isso aí. Combinado. E por fim, sua dica? Vamos lá, Fernanda. A gente está organizando, né, aqui em Vitória a BSides. BSides é um evento gratuito sobre segurança da informação e inovação. Vai ser a segunda edição do evento BSides Vitória. É um evento internacional que acontece no mundo inteiro, em mais de 100 países, e agora vai estar acontecendo também no Brasil, já acontecia em São Paulo, e agora está acontecendo a segunda edição aqui em Vitória. Vai acontecer no Vasco Coutinho, na Escola Vasco Coutinho em Vila Velha. A inscrição é gratuita. Tem trilhas de palestras introdutórias, avançadas, workshop, uma série de outros eventos que acontecem. Dia 30 de julho, sábado. E quem quiser mais informações e inscrição, o site é bsides, bsides.vix.br, bsides.vix.br. Lá tem a formulário de inscrição, tem a programação, uma série de outras informações sobre o evento lá. Obrigado. Aí, a quem tiver interesse, vai ser um evento bem legal. A gente teve um evento em 2019, antes da pandemia, deu mais de 600 pessoas no evento, foi bem legal. Obrigada, Gilberto. Até sexta, hein? Até sexta-feira, Fernanda. Obrigado aos ouvintes pela participação, e sexta-feira estamos de volta com mais tecnologia.